Da série Respondendo Perguntas veio assim: qual é o maior erro em um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? E eu não diria que existe só um grande erro, então eu vou separar 3 erros no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro grande erro: não estar adequado ainda ou não ter iniciado o processo de adequação. Pensa comigo, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. Guarda essa data, 18 de setembro de 2020, ou seja, passaram 3 anos e meio e a empresa ainda nem começou a buscar um processo de adequação. Então eu acho que se eu pudesse dizer qual é o maior erro é nem ter iniciado o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, as multas estão aí, são de até 50 milhões de reais por infração. Detalhe, existe um projeto de lei no Congresso Nacional para aumentar essa multa para 100 milhões de reais por infração. Silvia, isso significa que qualquer empresa que for multada vai ser multada neste valor? Não, não será multada neste valor. Esse é o teto do valor da multa por infração. Correto? Então, primeiro grande erro, nem ter buscado um processo de adequação ainda. O segundo grande erro é achar que um processo de adequação é igual ao outro. Ah, eu já fiz um, já sei como é, vai ser tudo igual. Não é tudo igual. Nós temos sim um método, os 6 passos, que são 6 fases de um processo de adequação. Isso é um método, ele pode ser aplicado para todas as empresas, inclusive para as empresas de direito público. Só que não são adequações iguais. Existem 6 fases? Existem. Mas toda adequação vai ser igual? Não. Porque cada empresa é um universo diferente. Eu sempre falo, 2 empresas do mesmo ramo de atuação, com o mesmo número de empregados, com o mesmo número de clientes, com o mesmo faturamento, vai ter uma adequação completamente diferente uma da outra. Por quê? Porque cada empresa é um universo diferente, tem uma governança diferente, tem departamentos diferentes, alçadas diferentes, estratégias diferentes. A vida útil do dado dentro daquela empresa, ele circula de forma diferente, ou seja, não tem como você achar que todo o processo de adequação é igual. É impossível ser igual. Por isso que cada processo de adequação à LGPD é um desafio. E uma coisa muito importante que vocês têm que colocar em mente, vocês precisam fazer um processo de adequação à conscientização, ou seja, trazer essa cultura da proteção de dados e do cuidado no trato com os dados pessoais, o que nós falamos de top-down, ou seja, se a diretoria ou os donos da empresa não estiverem fechados, não estiverem apoiando essa adequação, com certeza, conforme vai descendo nessa hierarquia da empresa, também não vai haver uma adesão e um cuidado que nós precisamos que haja, porque sempre o exemplo vem de cima. Só que um processo de adequação à LGPD, em que pese o fato da conscientização, deve ser feito não só com a diretoria, mas com todos os empregados da empresa, inclusive o pessoal da limpeza, sabia? O pessoal da limpeza lida com dados pessoais mais do que você imagina. Podem ir papéis para o lixo com dados pessoais e com a conscientização, com a consciência que isso é importante, eles têm que ter um padrão de comportamento quando isso acontece. Encontrei um envelope com dados pessoais no lixo, encontrei um contrato, que não foi usado, um papel que não foi usado com dados pessoais. O que eu faço com isso? Para quem eu entrego? Afinal de contas, esses dados não podem ir para o lixo comum. Você sabe disso? E antes de eu te contar o terceiro grande erro que é cometido no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados,
Deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, sem precisar mudar de profissão, agregando mais esse serviço, mais esse conhecimento ao seu portfólio, aumentando em até R$18 mil a sua renda mensal. E o terceiro grande erro que você pode cometer para fazer um processo de adequação LGPD é copiar a política de privacidade de outra empresa. Ora, se a adequação não é igual de uma empresa para outra, obviamente a política de privacidade também não vai ser. Qual é o objetivo de uma política de privacidade? É comunicar ao titular. E quem é o titular? Eu e você. Toda pessoa natural, ela tem a titularidade de seus dados pessoais. Ou seja, os dados pessoais pertencem a nós e não às empresas. Portanto, a política de privacidade, ela é o instrumento através do qual aquela empresa, aquele controlador, comunica ao verdadeiro dono do dado, ao titular, tudo que é feito com o dado dele dentro daquela empresa. Então, é um instrumento de comunicação. Ele deve ser assim, certinho. Eu ia falar uma palavra aqui que falhou a minha memória. Tem que ser certinho. Não adianta eu falar que eu faço uma coisa e fazer outra. Falar que eu faço uma coisa e eu não faço nada daquilo. Detalhe, toda política de privacidade, se tiver cláusula genérica, será considerada nula. Então, quando você vai elaborar uma política de privacidade, você deve indicar todos que tratam aqueles dados, inclusive os contratados, os prestadores de serviço daquela empresa, com quem aquela empresa compartilha os dados pessoais, e também a finalidade para qual aquele dado é tratado internamente e externamente, e também indicar uma das hipóteses de tratamento. Se forem dados comuns, as hipóteses estão no artigo 7º, se forem dados sensíveis, as hipóteses de tratamento estão no artigo 11, se forem transferências internacionais de dados, as hipóteses de tratamento estão no artigo 33, se for criança e adolescente, as hipóteses estão no artigo 14. Então, a política de privacidade, ela deve informar ao titular tudo que é feito com os dados. E se você copiar a política de privacidade de outro site, você estará informando como é feito naquela empresa, não na que você está adequando. E esse instrumento será completamente nulo. Inclusive, o Procon do Mato Grosso do Sul já autuou 4 empresas bem famosinhas por terem políticas de privacidade de fachada, ou seja, falavam que faziam um monte de coisa com aquele dado pessoal, quando foram ser fiscalizados, nada daquilo era real. E eles foram autuados. Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da matéria diretamente do site do Procon do Mato Grosso do Sul para você descobrir quais são as 4 empresas e o que aconteceu com elas. Achou interessante esse conteúdo? Antes de ir embora, deixa o like e também indica para mais pessoas que precisam conhecer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente se vê amanhã no próximo vídeo.